pessoal, estamos aqui com mais um Super Cérebro Cast. O Super Cérebro é uma metodologia onde nós trabalhamos com desenvolvimento cognitivo e socioemocional. É a maior rede de franquias na área de educação que nós temos atualmente, envolvendo neurociência e educação. Atendemos todas as idades, desde os 2 anos até 99 anos, sem idade para terminar. E a cada Super Cérebro Cast, a gente traz pessoas grandiosas, que sabem muito sobre assuntos que envolvem neurociência, educação e também toda a parte de franquias. Afinal, nós somos uma rede de franquias que trabalha com educação e neurociência. E hoje eu tô aqui com uma convidada que vocês não vão acreditar. Na verdade, ela é uma super parceira do Super Cérebro. Eu a conheci anos atrás, antes da pandemia. Já fiquei encantada pelo trabalho dela, que ela faz com muita qualidade, com muita maestria. Diretora do Colégio Ângulo Morumbi, Priscila Gengo. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, Rê. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho aí dessa parceria. Que delícia. A Priscila, olha, gente, olha a frase que ela me deu. Apaixonada por pessoas e pela educação. Exatamente o que a gente pensa no Super Cérebro, né, Pri? Pedagoga, mestre em educação, ela tem um currículo, olha, pesquisadora na linha de pesquisa de novas tecnologias em educação, diretora pedagógica do Ângulo Morumbi há 15 anos. Antes da gente começar, ela estava me contando que ela entrou lá com 15 anos, gente, super novinha. Continua, né? Especialista em educação socioemocional, liderança e gestão escolar. É isso mesmo, Pri? Eu acho que essa é a menina dos meus olhos, assim, né? A gestão? A gestão socioemocional, né? Eu acho que trabalhar com educação socioemocional hoje não é mais um diferencial, né? Acho que é uma necessidade. Uma necessidade, né? E a gente tem feito muito isso lá no Ângulo Morumbi. Que legal. O Ângulo Morumbi está com a gente há bastante tempo, né? Com o Super Cérebro. Acho que um dos primeiros parceiros. É um dos primeiros parceiros. Um grande colégio em São Paulo. E, Pri, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem tantos desafios na gestão escolar. Um pouquinho antes a gente estava batendo um papo aqui. Fui coordenadora também durante tantos anos. E na gestão, mesmo quem tem franquia do Super Cérebro, quem é diretor de escola, tem muitos desafios. Na sua opinião, quais são os maiores desafios nessa gestão? Eu acho que os desafios da gestão, né, eles perpassam pelos desafios sociais, né? Então, os desafios que a gente tem na sociedade são os que chegam na escola, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre essa crise geracional, né, que a gente tem vivido. Eu acho que temos aí os desafios da inclusão, né? Porque é um grande desafio atual que as escolas estão tendo, que de fato se debruçar, estudar e aprender, né, a trabalhar aí com os alunos, principalmente público, né, de atendimento educacional especializado, Sim. Enfim. Então acho que são desafios, e eu acho que a gente tem também um outro desafio, que é o desafio de trabalhar uma cultura de paz, de trabalhar de fato as competências socioemocionais, para que a gente tenha alunos melhores, um clima organizacional melhor, né? Um ambiente emocional melhor para todos, porque hoje também o que a gente vê são pessoas, né, adoecidas. Verdade. É uma geração de crianças, né, e adolescentes com muitos casos de saúde mental, né? Sei lá, 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei em escola, nós não tínhamos tantos casos. Não. Né? Ou será que eram escondidos, Pri? Eu acho que não tínhamos tantos. Não tínhamos, né? Eu acho que assim, tínhamos sim problemas, enfim, mas acho que hoje esse número aumentou. E acho que é por conta, né, dessas mudanças todas que a gente tem vivido, né? E eu fui na sua escola várias vezes, né? E aí sempre a gente observa que a gente é de escola, não tem... Eu tava na hora do intervalo um dia que eu fui lá. Uhum. E eu vi a leveza, nós estamos falando de 2025, onde a proibição dos celulares aconteceu e teve que lidar com os jovens. E bem no dia que eu fui, Pri, na sua escola, me chamou uma atenção. Os adolescentes
conversando, interagindo. E eu acho que muito tem dessa sua leveza, apesar que eu acho que são os desafios de você quanto diretora de um grande colégio, de uma potência que é o Ângulo Morumbi, mas a sua leveza, talvez, de lidar com essa nova geração. E aí, essa relação do socioemocional, seria essa a sua abordagem quanto diretora, Priscila? Eu acho que a gente que está na gestão, né, diretor, coordenador, nós somos modelagem, né? Então, a maneira como a gente age, muito mais do que aquilo que a gente diz, né, é a maneira como o nosso professor age, como aluno, e como a gente conversa com as famílias, né? Então, na escola, eu penso que eu faço uma gestão muito participativa, né? Porque eu acho que é importante que a gente dê voz para todos, né? Que a gente ouça todos, porque aí todos se sentem pertencentes. E aí eu acho que a gente tem um resultado melhor. Então, lá no Ângulo, a gente tem assembleias, né? E eu não acho que isso seja comum, eu não vejo isso em tantas escolas. Nós temos assembleias de pais, assembleias de alunos, assembleias de colaboradores, a gente dá o nome lá de equipe farol, né? Mas são pessoas representantes, né, dessas comunidades que se reúnem, né, ou quinzenalmente ou mensalmente, para discutir, né, coisas que a escola pode melhorar, para ajudar nos eventos escolares, para fazer a escola acontecer, né? Então, eu acho que dar voz para toda a comunidade escolar faz muita diferença, né? Faz a gente garantir esse clima que você viu lá, né? Mais leve, mais gostoso. Que eu acho que assim, a gente passa tanto, mesmo nós colaboradores, né? A gente passa tanto tempo na escola, Mais do que na mais família, do que com a nossa família, né? Que a gente precisa garantir que a gente tenha um clima agradável, saudável, né? Mas hoje, quando a gente vê aí tantas empresas, né, e organizações com casos de burnout, hoje eu estava no trânsito, né, vindo para cá, o crescimento dos casos de burnout, né, nessa geração. Então, assim, é assustador. Saúde mental fragilizada, né? Exato, 40 a mais, né? Então, assim, é surreal. E eu acho que é uma das formas da gente tentar também, né, olhar para esse bem-estar de todos, né? Que legal. E Pri, algo que eu vejo muito em você, o que a gente sempre fala, o professor tem que ter o brilho nos olhos, né? E eu vejo você com o brilho nos olhos na direção. Quando eu vejo você nas redes sociais, quando eu vejo você, e eu vou falar novamente que eu estava lá e tem a televisão onde vai mostrando e você falando ali, eu acho que esse brilho nos olhos descreve a sua liderança dentro de um colégio, porque não só no Ângulo, mas em todos os lugares, né? Descreve a sua liderança? Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente escolhe trabalhar com educação, se a gente não tiver brilho nos olhos, a coisa não acontece, não rola, né? Uhum. Eu amo o que eu faço, né? Eu adoro me apresentar assim. Eu sou uma apaixonada pela educação, porque eu acho que a gente tem que ser. A gente tem que ser competente, a gente tem que estudar, né? Mas a gente tem que ser apaixonado pelo que faz, sobretudo em escola. Sobretudo, né? Em escola, é verdade. e sobretudo na escola atual, com tantos desafios, né? Eu falo assim, a gente tem visto aí inúmeras pesquisas, né, que mostram que daqui a alguns anos a gente não vai ter professor, né? Porque os cursos de licenciatura já não tem mais, eles não estão fazendo sucesso, né, Rê? Mas isso, porque é um desafio tremendo estar dentro da sala de aula e dentro da escola. Então, se você não for apaixonado, não tem jeito. Não tem jeito. E algo que você falou, né, dessa paixão. Quando a gente fala de líder, não é só um líder que está na direção. O líder, ele também é líder dentro da sala de aula. Um professor, ele é líder dentro da sala de aula. Então, que características um bom líder tem que ter? Eu acho que o líder tem que inspirar, né? Então, acho que a primeira característica é essa. Eu tenho que inspirar o outro, eu tenho que ser modelagem. Mas eu acho que um bom líder também é um mediador, né? Um bom líder também é aquele que te provoca para ser uma pessoa melhor, né? Para aprender. Então, acho que essas são características, né? O líder é aquele que te ajuda a se desenvolver.
E hoje, né, Pri, quando a gente pensa até no super cérebro, que a gente trabalha tanto com as habilidades cognitivas quanto socioemocionais, a gente também prepara o aluno para ser líder. Sem dúvida. Com autonomia, com tomada de decisão consciente, com estratégias, com um plano, porque quando eles jogam, quando eles estão no sorobão, quando eles estão realizando as atividades, eles também têm que tomar o papel, ora de líderes, ora de liderados. Porque esse é o jogo da vida, né? Sim. A gente acaba tendo isso. E você percebe que você inspira professores. Eu fiquei na coordenação muito tempo e muitas vezes eu escutava alguns professores dizendo: nossa, quem sabe um dia eu chego igual a você. Eu já ouvi isso. Você acha que você inspira os professores pelo seu... e faz com que eles tenham... aproveitem o maior potencial deles, Priscila? Eu acredito muito no potencial do ser humano, dos alunos e dos professores. Eu acho, sim, que eu inspiro, mas eu também sou muito inspirada. Ai, né? Que legal! Então, quando eu entro numa sala de aula, né, e vejo ali um projeto que o professor desenvolveu, eu falo, uau, que demais! Né? E aí eu vou e compartilho esse projeto com outros professores, né? Porque é isso. Por mais que a gente tenha, né, quilometragem dentro da educação, eu acho que a gente ainda aprende todos os dias, né? Então, acho sim que eu inspiro, mas acho também que eu me retroalimento, né? Também sou inspirada. Que legal, que legal. Pri, nós estávamos conversando dos desafios que nós temos hoje, né, dentro das escolas. São desafios diferentes do que nós tínhamos, eu acho que até antes da pandemia. Eu acho que a pandemia até trazia desafios antes, né? Sim. Mas eu não sei se é a minha impressão, mas após a pandemia, a escola, ela abriu um pouco os muros. Eu lembro que muitos professores, muitos pais falavam assim, nossa, eu queria ser um mosquitinho para ver a aula do professor. Não precisou, né? Não precisou, a pandemia fez isso. A pandemia fez isso. E pós-pandemia, a gente volta com duas vertentes. Uma escola um pouco parecida do que a gente tinha antes, eu percebo em alguns momentos. Então, abre o livro na página 24, né? Então, e um outro lado que traz novas informações. Sim. Então, hoje, nós estamos aqui num podcast, tô vendo, vocês podem estar em qualquer lugar do país assistindo. Sim. Coisas que antes da pandemia era muito raro a gente ver. A gente não ampliava esse olhar. Não ampliava esse olhar, não tinha acesso a tanta informação. Até tinha, mas eu acho que não tanto. Uhum. Então, assim, que desafios hoje, pós-pandemia, você enxerga nos pais e nos alunos? Falando de pandemia, assim, que eu penso, né? Eu acho que nós também tivemos ganhos na pandemia, né? Então, eu acho que a gente soube trabalhar muito com metodologias ativas, o professor teve que encontrar se reinventar, outras estratégias. Então, acho que tudo de bom, né, que a pandemia trouxe, a gente não pode perder. Porque a gente também conseguiu personalizar um pouco mais o aprendizado, né, usar mais de gamificação, de metodologia ativa, enfim. Então, acho que aquilo que a pandemia trouxe de bom, a gente não pode perder. Mas o que eu penso, assim, dos desafios atuais, né? Eu conversei também num podcast recente, né, que eu participei. Antigamente, nós tínhamos problemas de bullying, né? Eu sou geração anos 80 e também passei por situações, né? A orelha de Dumbo e tal, né? Mas eu acho que aquele contexto social que a gente vivia, de alguma maneira, era muito diferente, fortaleceu a gente criou uma casca, então... com 12 anos, a gente pegava ônibus, né? Sim. A gente voltava da escola a pé. Não tinha ninguém monitorando. A gente tinha uma cidade mais segura. Então, isso tudo fez com que a gente desenvolvesse mais autonomia. E aí, à medida que a gente tinha mais autonomia, a gente também resolvia melhor, né, as nossas questões, os nossos conflitos e tudo mais. Hoje, em função, né, do que a gente vive, né, e a insegurança e o receio das famílias, né, hoje os nossos filhos são filhos de apartamento, né? Não sabem andar sozinhos, né? Não pegam ônibus, enfim, nessa idade, né? Não trabalham tão cedo. Então, a questão do bullying hoje, ela é um desafio muito grande para as escolas,
né? E eu acho que por que eu estou trazendo isso, né? Porque para que a gente combata o bullying, a gente precisa de uma parceria das famílias também. E eu acho que pós-pandemia, né, a família virou um pouco fiscalizadora do professor. Então, o professor tem um pouco dessa coisa de pisar em ovos, né, de ter receio e de tomar cuidado com tudo que fala e com tudo que faz, né, porque a família está ali de alguma forma fiscalizando. Então, eu penso que a gente precisa encontrar de novo, né, essa parceria escola-família, que é tão importante, né, porque é isso que faz a diferença. Perfeito, Pri. Você está falando do bullying, cyberbullying, que hoje a gente tem, está muito forte, né? Eu acho que essa nova geração tem coisas boas, porque a gente tem que falar, essa geração... Não, gente, eles têm coisas... Eu também acho que eles têm coisas muito boas, Sim. Eles agregam muito, eles têm cuidado, principalmente com a questão ambiental, dos animais, que eu não sinto, por exemplo, quando eu era criança, que nós tínhamos toda essa proteção com o meio ambiente. Então eles fazem, se eles se juntam para o bem, eles fazem uma revolução. É verdade. Né? Eles fazem uma revolução. Então eu sou muito, eu não coloco um rótulo, e é porque essa geração, ao contrário. Uhum. Acho que eles são muito bons, sim. É uma geração que tem informação que antes nós não tínhamos, que conseguem discernir as informações ali nesse processo, que antes nós íamos para a escola, né, Priscila? O professor falava era lei, a gente repetia o A ano a ano. É uma geração crítica, né? É uma geração crítica. E às vezes eu vejo que o professor não está preparado para essa geração crítica. Sim, porque ele não veio de uma geração crítica. Verdade. Não é? Ele não veio dessa geração crítica. Então aí ele é apontado, né? Não vou falar aí da questão familiar, porque senão nós vamos ficar aqui 3 horas falando, né, de algumas fragilidades familiares. Mas às vezes ele não está preparado para esse apontamento, porque o aluno vai questionar, não, professor, não é bem assim, porque eu vi em tal lugar, porque eu li em tal lugar. Então ele tem esse questionamento aí, bom, né, que também faz com que o professor se movimente e vá em busca de novas informações, de novas estratégias. Mas a gente também tem essa fragilidade socioemocional nessa criança, nesse jovem. Então, ao mesmo tempo que eles são críticos, tem uma fragilidade socioemocional. É até porque eles recebem, né, muitas informações. E hoje a gente está vivendo a era das fake news, né? Então, tem informação que eles recebem que não são reais. Que não são e aí reais. A gente precisa desenvolver esse criticismo, né? Que realmente é uma geração que tem mais. Enfim. Perdi aqui Acontece. Nós estamos falando dessa questão dessa geração que eles também são frágeis emocionalmente, né? E que eles trazem isso muitas vezes para a escola. Então, quando a gente pensa num professor que às vezes ele vai falar, olha, o seu caderno, eu te lidei muito com isso, o seu caderno não tá bom, vamos refazer. Às vezes essa criança não tá preparada para o refazer isso. Como é que vocês lidam com isso, Pri? Ou você mesma, como é que você lida? Porque deve chegar na sua sala, quanto diretora, esses problemas. O aluno me desrespeitou, não quis refazer o que eu pedi, ou o aluno chorando ali naquele momento, ou bravo, porque ele não concorda com a atitude do professor. Então, acho que a gente tem 2 parâmetros nesse processo. A gente, recentemente, a nossa escola foi reconhecida como uma Legacy School, né? E o que esse título diz? Era isso que eu ia falar. Explica para todo mundo o que esse título quer dizer. Quer dizer. A gente realiza um trabalho socioemocional na escola de muito valor. E a gente recebe escolas do mundo todo, né, do país e do mundo, para que a gente possa discutir mais sobre educação socioemocional. Então, a gente tem, sim, obviamente, todos os problemas e desafios que todas as escolas têm, mas a gente sempre tenta resolver à luz, né, da educação socioemocional. Então, quando a gente tem um conflito, né, professor e aluno, porque o professor, embora seja o adulto, também é ser humano, né? E que também muitas vezes está fragilizado ali, né? A gente vai fazer essa mediação, né, olhando para essas competências.
Mas eu penso que o trabalho começa antes, né, do conflito acontecer. O trabalho é muito também no preventivo. Então, às vezes até eu tenho um cuidado para falar sobre isso, né? Porque quando você diz, olha, o conteúdo a gente vai aprender de alguma maneira, aquilo que é técnico, acadêmico, ao longo da vida, de alguma forma a gente vai aprender, a gente vai desenvolver. Eu tomo um pouco de cuidado para falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham, então você está querendo dizer, né, que a parte acadêmica não é importante. Não é importante. Não. E obviamente que esse é o core da escola, né? Mas eu penso que a parte socioemocional ela é a mais difícil da gente desenvolver. E a escola precisa desenvolver. Então, quando você ensina, né, os meninos a fazerem um trabalho em grupo, né? Quando você ensina eles, né, que eles precisam criar ali naquele trabalho um nível de sinergia, né? Então, assim, ouvir o outro e também se ouvir, equilibrar a coragem e consideração para que a coisa, né, saia de uma forma diferente, eu acho que esse é o trabalho preventivo que a gente faz, né, quando a gente trabalha com as competências, nesse desenvolvimento das competências socioemocionais. Eu acho que o trabalho preventivo, né, Priscila? Porque assim, num trabalho em grupo que você está exercitando a escutativa, né, que você está exercitando empatia, que você está exercitando essas competências que só ali preenchendo, né, um papel ou fazendo uma aula talvez mais expositiva, né, você não desenvolva. E você não tem um olhar para cada aluno como um ser único ali. Exato. Porque você acaba colocando todo mundo dentro do mesmo pacote. Exato. Exato. Eu acho que nesse sentido o supercérebro contribui muito, né, porque ele possibilita muitos momentos, né, em que a gente como educador, pode fazer esse tipo de intervenção. Né? Bem isso então, espera mesmo. a sua vez. Ouça seu amigo. Vamos tentar fazer aqui um ganha-ganha, entender como é que faz para todo mundo sair feliz e satisfeito, enfim. E aprender. E já que você falou do supercérebro, Pri, você foi a escola, uma das primeiras escolas a implementar o supercérebro ali dentro, em São Paulo. O que te levou? Esse brilho nos olhos, fala assim, não, o supercérebro tem que estar dentro da minha escola. Primeiro, eu acho que eu já conheci um pouquinho o trabalho do Howard Gardner. Das inteligências múltiplas. Inteligências múltiplas, e acredito muito nisso, né, que nós temos alunos diferentes e com potências diferentes, enfim. E aí, quando eu ouvi, né, falar do supercérebro, olha, os jogos foram escolhidos, né, também ali pelo Gardner, ele participou dessa curadoria. Sim. Falei, uau, né, já achei o máximo. E aí, óbvio, eu já adorava também o trabalho do Soroban, né, do ábaco japonês, a gente sabe o quanto isso facilita, não só facilita a vida, como desenvolve, né, toda essa questão do raciocínio lógico. Então, quando eu ouvi, eu falei, putz, o supercérebro conseguiu unir, né, as duas coisas, né, esse momento com o Soroban, que é tão rico, né, e que desenvolve o raciocínio lógico, e toda essa parte socioemocional, toda essa parte que só os jogos de tabuleiro, né, possibilitam. E aí, engraçado, porque quando a gente adotou o supercérebro na escola, a gente ainda não olhava para essa questão das tecnologias como a gente olha hoje, né? E hoje, honestamente, ainda acho mais importante, né? Porque a gente tem tentado tirar a meninada das telas, né? Então, quando você possibilita um jogo e você vê o envolvimento deles num jogo de tabuleiro, né? Eu acho que isso também é muito, muito rico. Que legal. E você vê impactos positivos? Tem algum que você possa mencionar, ou que você lembra, ou que você tenha visto ali que tenha trazido resultados, tanto cognitivos quanto socioemocionais? Vou falar primeiro do cognitivo, porque eu recebo várias famílias, né, falando, olha, meu filho não gostava de matemática, né? É engraçado, porque é uma história que se repete. Né? Ai, meu filho não gostava de matemática, e eu achei bacana, lúdico, né, colocar no supercérebro.
E aí hoje matemática, né, passou a ser uma disciplina que ele gosta, enfim, porque à medida também que eles vão evoluindo nos graus, né, eles vão tomando gosto, né, pela matemática, principalmente, embora o raciocínio lógico não sirva só para matemática, sirva na matemática ele é essencial, né, então eu tenho muitos relatos, assim, de famílias, né, de que o supercérebro colaborou muito nesse sentido. Mas a gente também tem relatos, né, aí, não só dessa parte do Soroban, mas do quanto os jogos, né, facilitaram a convivência. Minha filha era uma criança tímida, com poucos amigos, e começou a fazer o supercérebro, e a gente também percebeu, né, essa mudança, e super proporciona isso também, né. Eu vejo vocês muito engajados ali, né? Você tem uma equipe também de professores. Você percebe que os professores também se envolvem com as aulas do supercérebro, Priscila? Eu acho que a escola como um todo, né, se envolve. A escola como um todo se envolve, né? Os alunos se envolvem e a gente acaba se envolvendo também. E agora o que a gente quer é também envolver os avós, né, envolver aí os pais e oferecer o supercérebro. Esse é o próximo passo, oferecer o supercérebro para toda a comunidade. Isso é muito legal que você está falando, né, Priscila? Porque assim, nós começamos o podcast e você mencionou de trazer as famílias como parceiras. Sim. Que é um propósito do colégio mesmo, e você, quanto à frente da direção, faz com que isso aconteça. E aí, dentro do supercérebro, a gente também proporciona esse encontro de famílias, encontro de gerações. Quantos idosos fazem o supercérebro e depois falam, nossa, que delícia, olha o quanto eu melhorei. E é uma oportunidade também, né, mesmo para os idosos, não só de melhorar cognitivamente, que a gente sabe que isso acontece, mas também de ampliar os vínculos, né, de conhecer pessoas. Eu acho que isso é muito, muito legal, né. Nós temos famílias maravilhosas lá na escola, né? Nós estamos falando aí de mais de 1.000 famílias, então são muitas e são famílias distintas, diferentes, né? Então, acho que poder proporcionar, né, para as famílias, para os avós, né, para os titios, enfim, né, para todo mundo, acho que vai ser bem legal. E você tem feedback das famílias, Priscila? Patrícia. Gente, a Patrícia é a diretora do supercérebro. Pra quem não conhece, a Patrícia Gamba, né? Que acho que foi por ela que você conseguiu. Foi Olha a primeira só, pessoa que eu conheci. Então ela que tá sempre à frente ali do super. Ela e o Ricardo, que trouxeram o Soroban. E aí, olha, gente, chamei a Priscila de Patrícia. Estamos juntas. Nós temos muito feedbacks, né, positivos. Eu acho que as professoras, né, que são as pessoas que estão ali na linha de frente, são as que mais, né, recebem os feedbacks. Mas eu acho que eles vêm nesse sentido, né, de que as crianças têm melhorado na concentração, né, melhorado na matemática. Minha filha, porque tem isso, concentração é geral, né, para todas as áreas. Olha, estou percebendo que o super tem ajudado, né, enfim. Então a gente recebe feedback, sim. Que bom. E Priscila, a gente falou um pouquinho antes sobre os desafios que nós tivemos de tirar os meninos das telas, porque foi um caos nas escolas, né? Como assim? Não pode usar mais o celular ali? Como é que vocês lidaram com isso? Ou como é que você lidou ali com isso? Porque assim, não foi uma lei do colégio, né? Foi uma lei federal, mas que todas as escolas tiveram que se adaptar ali, nesse processo. E eu acho que estava todo mundo esperando ver o que ia acontecer, né? A família esperava da escola, a escola esperava do federal, do governo federal, enfim. E porque, de fato, a gente sabia que o desafio de tirar os celulares seria um grande desafio, né? E eu confesso que a gente se preparou muito para isso. A gente estava esperando uma fase de adaptação bem difícil. A gente já estava contando com a irritabilidade dos alunos, né, com o aumento aí das crises de ansiedade, porque a gente imaginava que esse seria o cenário. Mas, para nossa surpresa, e depois conversando também com outros diretores de escolas, nós vimos um movimento diferente acontecer.
Que né? bom! Então, claro, não vou dizer para você que nós temos, né, nas escolas 100% de sucesso, né? Claro que não. Mas eu acho que os desafios estão muito pequenos perto daquilo que a gente imaginava que aconteceria, né? Mas as escolas se prepararam e a gente também. Então, nós colocamos os jogos de tabuleiro nos intervalos, criamos um intervalo musical, fizemos parcerias, por exemplo, com escolas de dança, de música, para levar esse entretenimento para as crianças também nos horários de intervalo. Então, a gente foi trazendo algumas, né, propostas de atividades para que eles também se ocupassem, né, nesse momento. Mas a gente tem percebido que eles também querem ali um momento para bater papo, que era o que a gente fazia Que delícia! quando não tinha celular. Então, eu estou achando tudo isso o máximo, assim, você chegar no pátio e ver, né, eles conversando presencialmente, né, porque às vezes as conversas aconteciam vem de aqui forma perto, virtual, né, vem aqui, vem a aqui. pessoa a 200 metros, né? Então, isso a gente tem percebido, mas também, né, eu acho que tivemos esse cuidado, né, de colocar ali. Para os pequenininhos, nós colocamos o bambolê, o vai e vem, resgataram jogos. Resgatamos as brincadeiras e jogos infantis. E para os maiores, a gente foi trazendo esse outro contexto, né, de intervalo musical. Eles gostam também do Uno, né, enfim, desses jogos, cubo mágico, o próprio Soroban, né? Então foi para o intervalo. A gente foi colocando, né, todas essas possibilidades. Mas agora eles têm conversado, né? Então acho que isso também está sendo muito especial. E claro, né, a gente tem a escola também criou critérios, né? Então o aluno que é pego com o celular, a gente faz uma conversa, orienta. Foi pego pela segunda vez, a gente chama a família também para poder, né, orientar. Então, eu acho que a gente também tem tido sucesso, né, em função desse movimento também. E teve resultados acadêmicos? Eu acho que ainda é precoce, né, a gente falar de nós resultados estamos há 6 acadêmicos, meses. porque, né, começamos aí em fevereiro, a gente está em junho, então eu acho que ainda é precoce. Mas eu tenho certeza que quando a gente começar a olhar para esses dados, a gente vai ter, sim, uma diferença aí no rendimento, né? Agora, isso também não significa, né, que eu acho que é importante falar, porque as crianças estão sem acesso aos celulares nas escolas. Mas elas saem da escola, né, com o celular na mão. Então, a gente também precisa ter esse cuidado, né, no extra-escola, né, do quanto as nossas crianças têm ficado nas telas fora da escola. E o que elas têm feito nas telas. O que elas têm né? acessado. O que elas têm acessado. E o nosso cérebro, ele é plástico, neuroplasticidade está aí. A gente fala de tecnologias, você é uma especialista e pesquisa muito sobre isso, uma grande pesquisadora, mas nós temos que ver que esses impactos são prejudiciais nesse cérebro que está em desenvolvimento. Então, quando a gente fala de neuroplasticidade, ela pode ser para o bem ou pode ser para o mal. É verdade. Então, a gente vai modificando. E é o que você trouxe logo no começo da nossa conversa. As crianças não sabem discernir, até a gente tem dúvida, é inteligência artificial? Essa semana eu estava vendo uma propaganda, tinha lá um cacho de banana. Qual é a banana que era da inteligência artificial? Priscila não sabia, eu não conseguia distinguir um do outro, não é? Aí tinham vários brinquedos, qual que não pertencia à cena real. Então, ou seja, até para nós que já temos uma certa maturidade, já é muito difícil. Repertório, vocabulário tá difícil. Imagine para os nossos jovens, né, que escutam, que acreditam, que estão ainda em formação nesse processo. E o supercérebro vem muito para agregar, porque a gente anda na contramão. E quando eu lembro que eu fui em algumas feiras de educação e tudo era tecnologia, eu falei, nossa, estamos na contramão
Porque a gente não trabalha com a tecnologia. A gente tá no analógico. A gente tá no analógico puro. Isso, Priscila, puro. E aí eu falei assim, mas será? Né? E aí, de repente, você começa a perceber que o mundo se vira de novo e fala, opa, peraí, né? A tecnologia ela é ótima, olhamos nós aqui. A gente vive, né? Eu penso assim, a gente vive numa sociedade digital. Né? Sim. É inevitável. Não dá para você excluir o digital, né, dos alunos, porque hoje tudo que a gente faz é no digital. O nosso banco é digital. Tudo, né? tudo a compra. Nossa vida é no digital. Então, acho sim que a gente tem que fazer essa formação. Letramento digital, cidadania digital, né? Ensiná-los, né, a caminhar aí nesse mundo digital. E eu acho que isso também é papel, né, da sociedade, mas também é papel da escola. Sim, né? Então, sim. as escolas vão ter que fazer isso. Mas, de fato, eu acho que a gente tem que ter um super cuidado e uma grande responsabilidade. Não dá para excluir a tecnologia, óbvio, mas a gente tem que trazer na idade certa, né? E a gente tem que mostrar também que o analógico, né, que a tecnologia nem sempre é digital. Nem sempre. A caneta, né, uma grande tecnologia e ela não é. Não É verdade. Porque se a gente olha o Soroban, você vai falar, meu Deus, uma né? super tecnologia, não é digital. Não é? Tem essa diferença mesmo. E eu percebo muito, Priscila, eu queria ver se você também percebe isso, que os nossos jovens, principalmente as crianças menores, elas têm muita dificuldade com o perder. Porque elas estão no mundo do ganha-ganha. Então, quando eu uso jogos de tabuleiro, por exemplo, dentro do consultório, muitas vezes eles não estão preparados para o perder, para a frustração. Então, eles falam, não quero, não gosto, eu preciso... E às vezes, 2 ou 3 vezes que eles começam a se encantar, quando você falou do Gardner, né? Que foi ele realmente que fez toda a mentoria com o Ricardo e falou, não, entra com jogos de tabuleiro, mas tem que ser os jogos. Não pode ser qualquer jogo, né? E eu confesso que até eu adoro os jogos do Super Cérebro. Alguns eu tenho até em casa. Olha só, né? Olha só. E a gente vai lidando com isso, porque você vai trabalhando com flexibilidade cognitiva. Então, eu tô jogando aqui com você. Controle inibitório. Controle inibitório, que é fundamental para aprendizagem, para alfabetização, para matemática, para tudo. Então, essa frustração você também percebe muito claramente dentro da escola. Muito claramente, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar, sim, né, com essa geração, a questão da frustração. É aquilo que a gente falou da casca, né? Que é natural, é o contexto em que eles vivem. Então, a gente tem trabalhado muito frustração, o erro, né? Porque a gente também, até pouco tempo atrás... Era punido o erro. O erro era punido, não podia errar. Não podia errar. E aí, poxa, se eu não posso errar, né? Como é que eu tenho oportunidade de me desenvolver, de crescer, né? A gente trabalha muito isso também no conceito de maker, né? Porque eu prototipo uma vez, prototipo 2, 3, 10, até acertar, né? E aí entra também essa questão da frustração. Então, frustração, ela faz parte, ela é importante. E o jogo de tabuleiro proporciona isso. Porque não é um jogo de sorte, né, Priscila? Exato. Eu tenho que ter estratégia para isso. E aí você falou, né? Nós somos para o assunto da liderança, da gestão, do socioemocional. Olha isso, na verdade são todos eles. Acho que a escola é muito complexa. É verdade, Priscila. A escola é muito complexa. Se você tivesse que dar algumas dicas para quem está iniciando no processo de gestão escolar, porque nós temos hoje mais de 300 franquias no Brasil todo, e esses franqueados também são líderes ali, né? Eles estão fazendo o papel de líderes dentro da sua franquia, na parceria, seja seus professores também. Que sugestões você daria para quem está começando nessa área, Priscila? Eu acho que a primeira sugestão nem é uma sugestão, é uma pergunta, né? Se você ama o que você faz, se você acredita nisso, né? Eu acho que quando você começa, né, acreditando no potencial do seu trabalho, isso já é meio caminho andado, né? Mesmo pensando aí nas franquias, né? Se eu começo uma franquia com algo que eu
não acredito, né? Não tenho brilho no olho, não consigo, né, fazer esse bem. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? É amar o que faz, é acreditar, né, no potencial do seu trabalho. Que mais de dicas aí? É aprender sempre, estudar sempre, né? Porque o professor, ele tem um pouco disso, né? Às vezes ele acha que ele é o dono do saber. Dono do saber, que ele estudou muito e que ele já sabe tudo, né? E não é verdade, né? A gente aprende todos os dias, a gente está numa constante transformação, um mundo, né? Está vivendo aí uma super transformação e então a gente precisa continuar aprendendo. Os desafios são constantes. E são diferentes. E novos, né? Então a gente precisa estar preparado. Eu acho que essa questão da adaptabilidade, né? A mudanças, de você estar preparado aí para o incerto. Né? O pessoal fala de mundo VUCA. Isso, né? Bunny, VUCA, né? Bunny, exato. E é isso, né? Você estar preparado e preparar também os seus alunos para aquilo que a gente ainda não sabe, né? Mas que logo, logo vai chegar. Porque a pirâmide se inverteu, né? É verdade. A pirâmide se inverteu quando a gente vai estudando a psicologia ali, todo o processo. Então, não era importante a criatividade. Hoje é importante a criatividade. Sim. Resolução de problemas. Resolução de problemas. Tá, eu não estou dando conta, não estou conseguindo. E porque eu acho que a gente dava uma importância muito grande para o acúmulo de informações, porque a gente não vivia o que vivemos hoje. Hoje a informação está muito à nossa disposição, né? Com as inteligências artificiais, então, mais ainda. Então, a gente precisa valorizar, né, outras habilidades, que é essa de você saber fazer uma boa curadoria, né, daquilo que você recebe de informação, que é você saber resolver conflito, que é você ser criativo, né, que é você pensar numa resolução de problema de forma inovadora e sustentável, né? É isso mesmo. E os jogos, ele vem muito de encontro, tanto os jogos quanto os materiais, que você conhece bem, Sim. né, Priscila? Todos os materiais que a gente tem, tanto de os super desafios, que são resoluções de problemas. Eu não sei se dá para focar a câmera aqui pra gente, né? A câmera de cima, dá? Então, aqui, vamos vir um pouquinho mais para cá. Então, a gente tem esses materiais, que são os desafios. A gente tem função executiva. Legal. Nós acabamos de falar de controle inibitório, Sim, flexibilidade cognitiva. Foi feito por uma neurocientista. O socioemocional também, que é um material maravilhoso. Longevidade. Né? Esse é maravilhoso. A Priscila logo já falou que já vai colocar, né? Trabalhar esse encontro de gerações. Porque hoje o idoso, ele também precisa... ser trabalhado, e a gente traz isso muito, porque assim, o Soroban, mas tem todo um trabalho, né, tem o material, tem o jogo, e quando você falou, eu tenho que lidar com os desafios, eu tenho que ter flexibilidade cognitiva. Sim. Porque os desafios são diferentes, não dá mais pra gente ficar, não, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim, e vou continuar. Não funciona mais. Não funciona mais, é verdade. Priscila, quero muito te agradecer. Olha, quase uma hora aqui num podcast super gostoso. Gente, eu ficaria muito mais tempo aqui com a Priscila falando de escola, de tem muito assunto. Muitas coisas. Priscila, queria que você terminasse com uma frase inspiradora, um caso inspirador que você queira falar. Como é que você quer... Que mensagem você deixaria? Olha, eu acho que eu queria deixar uma mensagem para quem está começando aí na educação, né? Porque, embora, né, seja um ambiente desafiador, eu ainda acho, né, que a educação é a única forma, né, que nós temos de transformar, né, o nosso país, o mundo, né? Eu acho que é por meio aí da educação. Então, que a gente olhe, né, para a educação com bons olhos e com olhos de quem quer ver aí um mundo melhor. Verdade. Priscila, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Foi todo meu. Parabéns pelo seu trabalho. Né? Ficamos muito felizes em vocês serem uma das primeiras escolas a ter o Supercérebro há anos ali dentro. E eu sei o quanto vocês têm um carinho
pelo super, pela equipe, os seus professores também sempre buscando informação, chama a gente, né? Olha, traz isso, traz aquilo, ou então tirando dúvidas. Vamos colocar também. mais jogos. Vamos colocar mais jogos. Então, Priscila, nossa gratidão em nome do Super Cérebro por você acolher tanto aqui o nosso trabalho e acreditar na educação como você realmente acabou de falar. Obrigada, Rê. Então, pessoal, quem não conhece o Super Cérebro, olha, a Priscila acabou aqui de esse bate-papo maravilhoso. Venham conhecer, é só acessar nosso site, Instagram, supercerebro.com.br. Lá você pode conhecer, né, todo o nosso trabalho, quanto franquia e também fazer uma aula experimental, porque nós temos mais de 300 franquias no Brasil todo. Então fiquem ligadinhos aí, porque vem mais podcasts para vocês, gente. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Pri. Obrigada a você. Melhor saúde mental e também uma melhor qualidade de vida. Então eu te convido a experimentar o método Super Cérebro. O método Super Cérebro é um desenvolvimento humano integral envolvendo neurociência e educação. Você pode agendar a sua aula experimental gratuita pelo supercerebro.com.br e descubra do que a sua mente é capaz. Vem conhecer o Super Cérebro!